O youtuber e influenciador Felca decide publicar um vídeo no YouTube com o seguinte título: Adultização. E em menos de 24 horas esse vídeo atinge mais de 5 milhões de visualizações. É isso mesmo, senhoras e senhores, finalmente o Brasil está sofrendo um despertar espiritual e tendo os olhos abertos para enxergar a podridão da indústria pornográfica e a forma com que ela utiliza a exploração infantil, a exploração da sexualidade e a pornografia escancarada para reprogramar e destruir toda uma nação. Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja em qualquer plataforma digital, aonde o youtuber e influencer Felca decide expor de forma escancarada como que a indústria pornográfica, através de outros influencers, tem recrutado adolescentes e crianças e fazendo com que eles se comportem como adultos. Isso em termos mentais e em termos também de despertamento sexual. Isso foi um choque para a população brasileira. Embora eu já venha ensinando para vocês há muito tempo, falando de como a indústria pornográfica reprograma a nossa mente, reprograma o nosso DNA lá na base da sociedade, quando ainda somos crianças, quando ainda estamos no processo de crescimento, no processo de conscientização, no processo de formação de ideias e de opinião, e a indústria pornográfica simplesmente já nos castra lá na infância. Mas a indústria pornográfica, ela é muito mais podre e ela é muito mais baixa, ela joga no nível muito baixo, aonde influencers estão criando reality shows aonde crianças e adolescentes estão fazendo parte. E da mesma forma como um BBB ou a Fazenda, essas crianças estão sendo expostas a uma erotização desenfreada e precoce. Isso é um grande problema. Inclusive, um outro influenciador chamado Ítalo Santos teve a sua conta do Instagram derrubada em menos de 24 horas e de algumas outras pessoas também que faziam parte de criadores de conteúdos desses realities, aonde crianças são expostas a músicas pornográficas, a funks, aonde existe literalmente apologia ao crime e apologia ao sexo, e essas crianças simplesmente se comportam como adultos, se vestem como adultos, dançam como adultos, ficam e se relacionam com outras pessoas como adultos. Inclusive nesse vídeo o Felca colocou até mesmo um corte de uma pequena influencer chamada Camilinha, aonde ela simplesmente está num vídeo e ela fala que ela vai tomar o café da manhã porque ela está sem fome porque ela já foi comida. Olha para você ver ao ponto em que nós chegamos, aonde a erotização infantil simplesmente passava desapercebido pela maioria das pessoas. E o maior problema disso tudo é que a maioria das pessoas que assistem esse tipo de conteúdo se divide em dois grupos. Primeiro, crianças, que automaticamente já vão ser influenciadas a se vestir da mesma forma, a pensar da mesma forma, a falar da mesma forma, a se comportar da mesma forma, ou seja, uma reprogramação mental coletiva, aonde literalmente como uma hipnose, fazendo com que as crianças tenham acesso à erotização infantil. E o outro público é simplesmente pedófilos, homens com comportamentos doentios sexuais, aonde simplesmente eles assistiam e eles comentavam entre eles, até mesmo dentro da plataforma do Instagram, do YouTube, seja qual for, do Kawaii, eles simplesmente tinham o código deles nos comentários, aonde eles se comunicavam avisando que eles tinham conteúdos de crianças para compartilhar. E você simplesmente pode, muitas vezes, entrar nesses perfis e você simplesmente vai ver nos comentários lá a forma de diálogos aonde esses pedófilos se comunicavam. Ou seja, há uma podridão que estava até então invisível aos olhos da maioria das pessoas, aonde simplesmente as crianças e os adolescentes eram vítimas de pedófilos. Não é de hoje que a pornografia tem despertado esse lado de pedofilia, parafilia, todo tipo de filia na mente das pessoas, justamente porque ela vai mexer com a nossa matriz original que foi criada por Deus, que é o sistema de perpetuação de espécie, que é onde um homem vai ver uma mulher e vai ter o desejo sexual e o desejo de perpetuar espécie, ter filhos, aumentar a prole e a descendência. Mas a indústria pornográfica entendeu que essa energia sexual, como eu já tenho falado para vocês há muito tempo, é uma energia muito poderosa e que se ela for utilizada da forma incorreta, ela simplesmente castra uma nação e uma população inteira, simplesmente pelo desejo e impulso sexual desenfreado. Então, o Felca, ele simplesmente decidiu expor
a podridão. Ele literalmente desvendou, tirou o véu que estava acobertando os olhos da maioria das pessoas. E simplesmente todo mundo ficou chocado. E eu digo para vocês, uma nova era está iniciando agora. Você já é um praticante de NoFap, você já é uma pessoa que se abstém de pornografia, de masturbação, maravilha. Mas agora está vindo uma nova geração de mais pessoas que estão sendo chamadas para esse despertamento e para se desprenderem de vez do vício em pornografia e masturbação. Vocês vão perceber agora que vai aumentar o incidente de pessoas pesquisando sobre o termo NoFap, sobre como vencer a pornografia, sobre como vencer a masturbação. Muitas pessoas às vezes estavam viciados e não sabiam a podridão que estava por trás disso, de crianças sendo exploradas sexualmente, de uma sociedade inteira sendo drenada pela pornografia e pela masturbação. Mas agora as vendas foram derrubadas. Nesse vídeo também eu quero compartilhar com vocês os malefícios dessa exposição, dessa adultização, como até mesmo o Felca expôs naquele vídeo. Quais prejuízos isso tem trazido para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, com essa erotização desenfreada e de forma precoce? Primeiro prejuízo é a sexualização precoce, ou seja, a perda da inocência. Quando uma criança, um adolescente, ele é exposto a essa erotização de forma precoce, se comportando como um adulto, dançando como um adulto, tendo relações sexuais de forma precoce, ainda que não tenha penetração, mas uma erotização, já até mesmo uma... como que eu posso dizer, uma sexualização, ainda que não haja sexo explícito, né, penetração por serem menor de idade, ou até mesmo alguns casos já tem, mas ocorre uma sexualização, ou seja, o cérebro já começa a ter contato com os prazeres sexuais. Isso faz com que a criança e o adolescente perca a inocência. Isso traz um prejuízo muito grande, porque criança foi feito para ser criança. O despertar sexual ele teria que iniciar nos períodos de puberdade, de fase adulta, mas não, ele está sendo despertado precocemente. Hoje até mesmo uma criança começa a ter acesso à pornografia, a vídeos pornográficos com 7, 8 anos de idade, para vocês terem noção. Então ocorre a perda da inocência por conta da sexualização precoce. Segundo prejuízo, uma reprogramação mental coletiva, ou seja, altera a forma de buscar o prazer. A criança e o adolescente, eles não vão querer mais buscar o prazer jogando bola, soltando pipa, brincando de boneca, nada disso. Eles vão querer despertar esse prazer pela vida através do prazer sexual, tendo relações sexuais, tendo os prazeres sexuais desenvolvidos através da erotização visual e até mesmo fisiológica. Então isso é extremamente prejudicial para uma nação, onde nós vamos ter uma promiscuidade coletiva, e isso é extremamente doentio e perigoso. Terceiro efeito, efeitos emocionais. Por serem expostos à erotização infantil, inclusive, até mesmo os pais, muitas vezes, acabam expondo as crianças no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram, no YouTube, simplesmente porque essas plataformas monetizam. Então o que acontece? Às vezes a criança começa a postar alguns vídeos dançando lá, nas redes sociais, com um short curto. Isso vai atrair pedófilos, mas isso também vai atrair visualizações, e visualizações vai atrair monetização. Através disso, muitas vezes os pais descobrem que a criança está sendo monetizada por conta de estar expondo o corpo dela. Simplesmente os pais começam a estimular. Isso nem deveria ser chamado de pais, porque isso é a escória da sociedade, isso é a podridão. Tanto que todas essas pessoas deveriam responder criminalmente por tais barbaridades que praticam. E aí simplesmente começam a estimular a exposição dessas crianças nas redes sociais. E isso é alimentado pelo algoritmo, inclusive, até mesmo o Felca, ele fez um experimento, pegou o celular dele, criou uma nova conta no Instagram e começou a seguir alguns perfis onde crianças eram expostas sexualmente. E de repente o algoritmo começou a mandar milhares e milhares de vídeos para ele. E é assim que funciona a pornografia. É por isso que você é bombardeado 24 horas pela pornografia. É um simples vídeo pornográfico ou semi-erótico que você curtiu, o algoritmo entende que você gosta desse conteúdo e simplesmente começa a mandar mais e mais uma enxurrada desse tipo de conteúdo para você. Quarto efeito que acontece é o crescimento da demanda ilegal. Quanto mais consumidores, maiores são a quantidade de produtores, ou seja, quando você começa a assistir isso, você é simplesmente um patrocinador dessa podridão, dessa indústria que lucra bilhões e bilhões, que é a indústria pornográfica. Mas essa indústria vai cair por terra porque uma nova geração está se levantando, uma geração de homens que não se rendem à pornografia e nem à masturbação. São chamados de NoFappers, praticantes de NoFapper. E você faz parte desse 2% que agora, se Deus quiser, vai começar a aumentar essa proporção. O quarto
é o crescimento da demanda ilegal, como eu disse para vocês. E o quinto é o vício silencioso, onde crianças, adolescentes, homens e mulheres estão presos no vício da pornografia e da masturbação. Casamentos estão sendo destruídos, inocências das crianças e dos adolescentes estão sendo destruídos, a juventude está sendo destruída e o processo de crescimento espiritual e profissional e emocional de toda uma geração adulta também está sendo destruída. Esse vídeo não é um simples vídeo, mas é o início de uma nova era que está chegando. NoFapers, se você já é um praticante, agradeça a Deus porque você faz parte desses 2% que estão crescendo e conseguindo evoluir. Mas marquem a data de ontem. Uma nova geração está se levantando, onde outros influencers também vão começar a colocar a cara a tapa e a denunciar essa grande indústria pornográfica que, se Deus quiser, vai cair por terra em nome de Jesus. Beleza, senhores? Eu fico por aqui e se você assistiu o vídeo até o final, eu gostaria que você comentasse a palavra-chave desse vídeo. A palavra-chave é Felca. Vamos dar essa honra para ele aí por ter colocado a sua imagem, que é um grande influenciador, para denunciar essa indústria podre e suja. Coloque aí então Felca e nos vemos no próximo episódio. Valeu!